Quando o presidente Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, por meio de uma revolução armada baseada numa unidade cívico-militar, já tinha clara a ideia de que o Brasil precisava se industrializar e, para isso, produzir a sua própria energia. O Brasil não produzia, então, nem uma gota de petróleo. Em 1932, Getúlio anula todas as concessões para empresas norte-americanas que exploravam petróleo na Amazônia brasileira. Em 1938, quando Cárdenas estatiza o petróleo no México, Getúlio também nacionaliza o petróleo no Brasil. Em 1950, Getúlio volta ao poder nos braços do povo, eleito esmagadoramente, e lança a ideia de criação da Petrobras, um movimento popular chamado Petróleo é Nosso, que uniu sindicalistas, militares nacionalistas, intelectuais e estudantes, finalmente consegue fundar a principal empresa estatal brasileira. Mas a história da Petrobras sempre foi uma história de luta, de patriotismo, de eficiência tecnológica, mas sempre cercada por assédio imperial, sabotagens, manipulações e espionagem, como feita pelo governo Obama. Getúlio paga com a própria vida para impedir a destruição da empresa. A partir de então, a Petrobras se transforma numa grande alavanca de desenvolvimento econômico e social brasileiro. Desenvolvimento tecnológico. Descobre petróleo a 7.000 metros no fundo do mar e ainda descobre petróleo lá no Iraque. Mas hoje a Petrobras sofre um processo de demolição. Trata-se de impedir esse entreguismo. Estará o povo brasileiro, através de seus líderes, à altura do gesto dramático de Getúlio Vargas para parar a destruição e recuperar o petróleo para a soberania nacional? Quem responde é Guilherme Estrela. Alô, amigos e amigas de Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação, uma grande honra ter aqui conosco hoje, no nosso programa, o doutor Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da Petrobras, que comando das operações quando a estatal brasileira descobriu o petróleo pré-sal a 7.000 metros no fundo do mar. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o nosso convite. Uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Eu também me sinto honrado, Beto, em ter sido lembrado para fazer essa transmissão. Também muito honrado por ser a Telesur, né? Uma empresa de noticiário que tem grande reputação na América Latina e no mundo. Guilherme, a Petrobras está para completar 67 anos. No dia 3 de outubro é a data de fundação. Quando também, na mesma data, há 90 anos atrás, aconteceu vitoriosa a Revolução de 30. Ambas são filhas, uma filha da outra, né? Parte de uma série de conquistas. Como você analisa essa simbiose, essa relação, essa vinculação entre essas duas datas? São duas datas muito ligadas, intimamente ligadas, porque, na verdade, Beto, como todos nós sabemos, o século XIX acabou no Brasil em 1930. Né? Foi a Revolução de 30 que trouxe, com a visão da equipe do Getúlio, que trouxe ao governo e ao Estado brasileiro, que ele reorganizou todo, né, a necessidade de nós nos tornarmos um país industrializado. Né? Então, até 1930 éramos um país absolutamente agrícola, não é mesmo? Tínhamos até acabado o Império, começou aquele período do governo café com leite. É uma vez São Paulo, outra Minas Gerais. Era café e o leite, né? Então, o Getúlio veio, acabou com isso, né? E reformulou o Estado brasileiro em assuntos absolutamente essenciais. Para ligar a Petrobras nisso, né? Nós temos que ele fundou quando foi o CNP, ele fundou o CNP
em 1938, se não me engano, né? E, inclusive, fundou o Conselho Nacional de Petróleo antes do Brasil ter a produção de petróleo. Quer dizer, já dentro do escopo de visão do governo de Getúlio Vargas para um Brasil industrializado, ele identificou logo que a energia era fundamental. E dentro da energia, certamente, petróleo e gás natural consistiam num alicerce fundamental, né? Então, foi isso. Então, aí, em 1953, bom, o Getúlio é deposto em 1945, aliás, pelas mesmas forças que o fizeram se suicidar em 1954, as mesmas forças anti-brasileiras, não é mesmo? Comandadas do exterior pelas grandes interesses não brasileiros, né? Mas ele foi reeleito em 50, em 53, em 52, 53, eu acho, ele põe no Congresso o projeto de construção, de criação da Petrobras, que substituiria o CNP, né? E assim, as duas datas são intimamente ligadas, tendo como base o desenvolvimento nacional e a industrialização brasileira. Qual foi a emoção de descobrir pré-sal, petróleo pré-sal a 7.000 metros no fundo do mar e voltando a Petrobras a sua missão original de descobrir petróleo? Foi exatamente isso. Quer dizer, na verdade, a descoberta do pré-sal em território nacional, dentro da Amazônia Azul brasileira, não é mesmo? Por desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, que não se deu naquele momento, é produto desse mais de 50 anos de atuação na Petrobras, do Centro de Pesquisa. Quer dizer, isso, sob o ponto de vista da nossa autoestima como sociedade, com competência e visão, né? Para o exercício de uma empresa estatal de petróleo. Afinal, nós batemos numa jazida que assegura a soberania nacional por todo o século XXI. Então, isso foi uma emoção para nós, porque não só pelo processo, mas o cumprimento da missão central e radical da Petróleo Brasileira S.A. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, que hoje está conversando com Guilherme Estrela, o geólogo que comandou as operações que descobriram petróleo a 7.000 metros no fundo do mar. Já já a gente volta. Seguimos a nossa conversa com Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, o geólogo que comandou as operações para descobrir petróleo pré-sal, 7.000 metros no fundo do mar. Guilherme, a mídia privatista fez uma campanha demolidora contra a Petrobras e contra o presidente Lula, acusando, e também ao PT, de terem quebrado a Petrobras. Mas os dados objetivos não confirmam essa tese de falência. O que aconteceu? Não, exatamente, foi isso aí. A ação da mídia e dos grupos, né, que a sustentam, dos grandes grupos e grandes interesses internacionais que a sustentam, é realmente destruir a Petrobras, né? Então, vieram com esse argumento que a Petrobras havia sido quebrada. Quem sabe se a Petrobras, quem tem consciência se a Petrobras estaria ou não quebrada, são os bancos financiadores mundiais. E a Petrobras sempre, quando foi à procura de suporte financeiro estrangeiro, aparecia na mesa uma oferta muito maior de crédito para a Petrobras do que a gente necessitava. O que isso representa? Representa o seguinte: para o banco, para os banqueiros, para os financiadores, né, uma empresa petrolífera tem que ter reservas. E a Petrobras, com as reservas descobertas no pré-sal, tem reservas absolutamente gigantescas, né? Então, essa era a garantia.
a queda do petróleo em 2014, se não me engano, né? Atingiu a companhia, mas era um simples problema de alongamento do perfil da dívida da companhia. Não tinha nada de falimentar, nada de grande problema para resolver. Era sentar com os nossos credores, né? E alongar o perfil da dívida, porque nós tínhamos aquilo que garantiria a eles a segurança da sua negociação, que eram as reservas. Uhum. Como até hoje estão aí as nossas reservas, né? Então, isso tudo teve esse aspecto político de destruição da Petrobras, como sempre a mídia foi, inclusive na época da criação da Petrobras, essa grande mídia, o Globo, essa coisa toda, né, não aceitaram a criação de uma empresa estatal para operar no setor petrolífero. Agora, hoje em dia, o processo de demolição da Petrobras é escandaloso. Continua aquilo que houve antes, até espionagem estrangeira houve junto à Petrobras, dos Estados Unidos, diplomatas americanos fizeram pressão. O que nos pode contar sobre isso? Não, é uma coisa absolutamente natural, Roberto, está entendendo? Um país, o Brasil, talvez, certamente, está entre os 2 ou 3 países mais ricos do mundo. Somos um quinto em extensão territorial, temos a maior floresta equatorial do planeta, temos 2 aquíferos subterrâneos maiores do planeta, temos um território banhado por rios de superfície, né? Somos os segundos, temos as maiores jazidas minerais do planeta, Carajás, inclusive a Calha Norte do Amazonas, que não está ainda explorada, né? Enfim, temos terras agricultáveis, enfim, um país de grandes proporções. Então, mas nós tínhamos, esse era um gigante de pé de barro. E o nosso pé de barro era a energia. Nós não tínhamos energia, né? A nossa energia, é importante ressalvar, era grandemente da hidroeletricidade, né? Mas estávamos literalmente sujeitos a chuvas e trovoadas, né? Você não pode construir um processo de industrialização de uma nação desse porte sem a garantia energética. E o pré-sal veio dar essa garantia energética. Aí completou-se o quadro da base de recursos naturais, na base científica e tecnológica de engenharia brasileira, né, para nós efetivamente assumirmos um papel, o papel que nos é reservado na cena global de ser um grande país, um país protagonista do processo de globalização, né? Então, isso é que alimentou mais ainda, né, as reações, né, diretamente a partir do governo norte-americano, com a CIA. Começaram com a reativação da Quarta Frota, 3 meses depois que descobrimos a operação. Depois veio a espionagem no computador descobridor do campo de Lula, no porto do Rio de Janeiro. Tudo isso montando um esquema muito claro, né, de destruição da companhia. Após a destruição da presidenta Dilma em 2016, esse processo já se agudizou e estamos vivendo hoje. Na verdade, que é o seguinte: a Petrobras, na verdade, ela não foi privatizada, nem precisa ser privatizada, né? Se o acionista controlador da companhia for um privatista, como era o governo Fernando Henrique Cardoso, que não privatizou por aquele problema que teve lá no Senado, né? Se o acionista controlador for um governo privatista, ele vai fazer o que está fazendo com a Petrobras, né? Vai vender tudo e, pior do que ser privatista, transformar a Petrobras numa agência de investimento do capitalismo financeiro internacional, que não está ligado à produção. Ele está ligado à produção na medida em que esses ativos de produção, eles produzem o maior lucro no menor prazo de tempo possível e com o menor risco possível. E é dirigido todo para a remuneração dos acionistas. Porque a grande maioria dos acionistas da Petrobras não é o governo, né, que recebe os lucros e dividendos da Petrobras. Então, nós hoje, e a Petrobras está sendo transformada num fundo de investimento, né? Os grandes acionistas são os grandes fundos de investimento e concentrada no melhor ativo que a Petrobras tem, que é o filé mignon. São os campos do pré-sal e as refinarias do Sudeste brasileiro, que
que tem um mercado de 40%, 50% de combustíveis líquidos nacionais na sua mão. Né? Então, essa pedra já tinha sido cantada há muito tempo. Nós estamos vivendo e vai sair do Amazonas, e vai sair da Bahia, do Nordeste. Não tem mais nenhum compromisso com o Brasil, nem com o trabalho dos brasileiros. Né? Então, é apenas um fundo de investimento que está cumprindo o seu papel, aliás, teoricamente perfeito. Agora, uma última pergunta, Guilherme. A Petrobras nasceu de uma campanha de rua, uma campanha popular, o petróleo é nosso, que uniu trabalhadores, sindicatos e até os militares nacionalistas na era Vargas. Por que agora está tão difícil convocar o povo para se mobilizar e defender a Petrobras, retomar o curso dessa ferramenta da nacionalidade em favor da soberania nacional? Qual é o caminho a seguir para impedir a demolição da Petrobras? Pois é, essa é a grande pergunta, Roberto. Quer dizer, essa é a grande pergunta que a comunidade, a boa parte da população brasileira que é nacionalista, que é nacional desenvolvimentista, né? que tem na soberania nacional e enfim, a razão de ser de uma nação dessa importância para a sua inserção geopolítica com soberania, com a defesa dos interesses nacionais, né? Então, na verdade, com a detecção de um processo de corrupção lá na Petrobras, isso foi o motivo de se criar um grande esquema diário de desmoralização da companhia junto à população, não é mesmo? Mas não estava só aí essa iniciativa, né? Porque esse mesmo processo que puniu corruptos e tudo mais, esse mesmo processo destruiu a empresa brasileira, as empresas brasileiras, coisa que nos Estados Unidos, no processo que eles tiveram muito semelhante, cheio de corrupção, o governo americano não deixou as grandes empresas americanas irem à falência, a GE, por exemplo, a GM, né? Então, estava tudo dentro de um grande projeto de destruição da soberania nacional, né? Que puniu os corruptos, não puniu todos os corruptos, porque a punição foi seletiva, como todos nós sabemos, dentro de um processo juridicamente sem base jurídica, agredindo o processo penal brasileiro e que tinha como o seu objetivo final, como todos nós sabemos, inclusive juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal já confessaram isso, tirar da eleição de 2018 o cidadão brasileiro que tinha a maior probabilidade de vencê-las, né? E com essa vitória, interromper esse processo de recolonização brasileira, né? Entendendo? E isso aconteceu, e estamos hoje diante de uma situação em que o Brasil realmente se transforma numa colônia do capitalismo financeiro internacional. Nós perdemos totalmente a nossa autonomia de decisão, né? A nossa soberania para decidir os futuros do Brasil, está entendendo? Por quê? A economia está toda desnacionalizada. Nós não temos mais as grandes empresas nacionais, as verbas para ciência, educação e saúde, ciência e desenvolvimento tecnológico foram arrasadas. É essa a situação que nós vivemos hoje. Ora, qual o exemplo, a importância do exemplo dos povos que resistem à pressão imperial e não entregam o seu petróleo e a sua riqueza nacional para nos estimular a reagir? Pois é, né? Temos vários exemplos mundiais, né? Que a gente começa pelo Irã, por exemplo, né? Na década de 50, o Mossadegh, lá, que é o primeiro-ministro, né? Começou a ter iniciativas para nacionalizar as empresas estrangeiras, americanas e inglesas que atuavam no Irã. Foi deposto, né? O monarca lá instala uma ditadura. Eu visitei o Irã, inclusive eu estava em 76, eu estava trabalhando em Bagdá, e visitei o Irã na época da ditadura militar do Shah da Pérsia, chamado Shah da Pérsia, né? E era um estado policialesco, absolutamente aterrorizador da população. Em Teherã, eu via lá, havia ninhos
do exército iraniano, né? Enfim, e aí começou com o Mossadegh, e nós tivemos outros, houve a OPEP, né? Com isso, os países árabes estatizaram as empresas estrangeiras, formaram a OPEP, que se transformou num protagonista da economia, do desenvolvimento econômico mundial, não é mesmo? E, enfim, foram países que se mobilizaram para construir uma situação de independência e soberania dos países produtores de petróleo, que começou também a ser derrubada pelos grandes interesses que surgiram após isso, né? E esse é uma breve história. E temos a Venezuela, para, né, concluir, a Venezuela que resiste a isso com galhardia, bravamente contra os grandes interesses e as pressões das potências hegemônicas mundiais, né, principalmente dos Estados Unidos, e que resiste a isso, né? Quer dizer, são esses países que nos dão o alento para retomarmos o caminho da soberania nacional, começando pelas grandes empresas estatais que perderam a sua expressão, né, de representar a sociedade brasileira, incluindo nelas, principalmente, a Petrobras. Muito bem, Guilherme Estrela, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Latitude Brasil, da Telesur, e estaremos sempre atentos a essa luta contra a demolição da Petrobras e pela reconstrução da soberania nacional. Muito obrigado a vocês e a todos de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.